como que eu provo para o juiz que a situação do condenado mudou? Como que eu provo para o juiz que agora ele pode sim pagar os meus honorários? Lá atrás ele não podia, mas agora ele pode sim pagar os meus honorários. Essa é a grande questão. Todos nós que estamos aqui nessa aula, nós sabemos a grande dificuldade que o advogado tem de sozinho descobrir bens do devedor. O advogado não tem acesso à maioria dos sistemas que permitem ao juiz, por exemplo, descobrir o patrimônio do devedor. Vamos falar do Sisbajude. E a maioria dos sistemas precisa de um despacho judicial para poder utilizar. Sisbajude, Renajude, Infojude, tá? Mas então, se a ação terminou, o juiz deu a sentença, a parte requerida foi condenada, transitou em julgado. Se essa ação terminou, onde que você vai pedir para produzir alguma prova sobre a capacidade financeira do requerido? Onde que você vai fazer isso? É necessário, então, uma ação de conhecimento para você fazer prova para o juiz que mudou a situação financeira do requerido? Tem que haver contraditório sobre isso? Você pode simplesmente formular um pedido, ó juiz, lá dentro da própria execução, ó juiz, verifica aí o Sisbajude para ver se a parte agora tem dinheiro ou não. Vale a pena você fazer esforço para resgatar esses honorários perdidos para você poder mostrar para o juiz que a situação financeira do condenado mudou. Você tem dois caminhos, tá? Dois caminhos, presta atenção. O primeiro caminho é você descobrir por conta própria bens de propriedade do executado. Você sabe que isso não é uma tarefa muito fácil, né? Mas não é impossível. Presta atenção. São dois caminhos. Eu estou te falando do primeiro caminho que você tem. É você, sozinho, abrir uma investigação para descobrir patrimônio do devedor. E eu vou te falar depois que você descobrir o que você faz. Então, transitou em julgado a sentença. Bom, deixa eu trilhar o primeiro caminho que o professor José me ensinou. Você vai iniciar buscas de bens do devedor por conta própria. Isso não é tarefa fácil, mas não é impossível. Há algumas semanas, eu acho que 2 ou 3 semanas, eu dei uma aula prática ensinando 10 sites que você pode usar sem sair do seu escritório para descobrir bens do devedor. 10 sites que você, sem sair do seu escritório, pode entrar e pesquisar e descobrir se o seu condenado, aquele que te deve os honorários, se ele tem bens que podem fazer com que você inicie a execução, tá bom? Nessa aula, eu te mostrei alguns sites que permitem, por exemplo, descobrir carros do devedor, descobrir imóveis do devedor, descobrir direitos do devedor sobre áreas rurais, sobre avião, sobre empresas, descobrir direitos contratuais do devedor em ação judicial, direitos em herança que ele tenha recebido. Tudo que eu te mostrei tem o potencial de fazer com que você mostre para o juiz aquilo que pede o CPC e a CLT, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos do condenado. Mas, meus amigos, e se isso não bastar? E se por acaso você usar todos esses sites que eu te ensinei e não conseguir encontrar nada? Bom, aí nós vamos para a segunda opção. Veja, a primeira opção só depende de você, não depende de ninguém. Você vai mergulhar lá nessa aula que eu te dei, vai usar todos os sistemas que estão à sua disposição, a maioria sistemas gratuitos que você não paga nada para acessar, tá? E depois fez toda essa pesquisa, seguiu todo esse primeiro caminho. Professor, eu não encontrei nada. Aí você vai para o segundo caminho que eu vou te ensinar agora. Tudo bem, mas professor, eu encontrei, eu descobri lá usando o site do CIGEF, que é um que eu te ensinei, que o meu devedor tem uma área rural, que ele tem um sítio, uma fazenda. Como que você vai fazer na prática? Você vai entrar, então, com um pedido de cumprimento de sentença, daquela sentença que condenou ele a pagar honorários, vai abrir um capítulo dizendo: Excelência, a condição suspensiva lá da sentença deixou de existir. Eu estou trazendo prova de que a situação financeira do condenado mudou. Agora ele é proprietário de um imóvel rural. Quem é proprietário de imóvel rural
tecnicamente, não pode se dizer uma pessoa com recursos insuficientes. É claro, meus amigos, que quanto mais patrimônio você encontrar, melhor, porque fica mais fortalecido o seu argumento de que o seu adversário, o condenado, ele não tem insuficiência de recursos, ao contrário, ele tem recursos para pagar os seus honorários, tá bom? Então é assim, você vai iniciar o cumprimento de sentença, mas vai abrir um capítulo para esclarecer. Excelência, acabou a situação de insuficiência. Olha aqui a prova, mudou a situação financeira. Olha aqui, eu encontrei 3 carros registrados no nome dele. Quem tem 3 carros não pode se dizer pobre. Um desses carros tem que ser penhorado para pagar a dívida de honorários que ele tem comigo. Olha, excelência, eu encontrei aqui uma ação judicial onde o condenado está cobrando uma indenização de R$100 mil de outra pessoa. Eu quero penhorar esse crédito. Veja, você vai usar os 10 sites que eu te ensinei, vai encontrar patrimônio e vai iniciar o cumprimento de sentença, mostrando para o juiz que a situação mudou. Essa é a chave. Você tem que abrir um capítulo lá no seu pedido de cumprimento de sentença para falar: a situação financeira do réu mudou.